Sejam todos muito bem-vindos a Educate Trânsito. No vídeo de hoje vamos trabalhar um fato importante, que é a colisão em marcha ré. E o artigo 194 do CTB relata que transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar nenhum risco à segurança, a infração é de natureza grave, são 5 pontos no prontuário do condutor, e o valor é a ser pago, no caso a multa, que é a penalidade, R$ 195,23. É desnecessário se utilizar marcha ré a qualquer pretexto. Portanto, todo condutor precisa ter esse conhecimento para que não só venha a sofrer autuação, como também não venha causar nenhum risco à segurança no trânsito. Obviamente que essa situação de se utilizar marcha ré é uma das manobras mais perigosas, porque é necessário que todo condutor redobre sua atenção, porque ao utilizar os retrovisores externos e o interno, tenhamos a certeza de que haverá mais pontos cegos e, consequentemente, a nossa atenção precisa estar redobrada para evitar algum tipo de acidente. Planeje a manobra que vai fazer. É necessário que a gente tenha o máximo de cuidado para que, ao utilizar a marcha ré, não venhamos sofrer nenhum tipo de imprevisto. Houve já relatos em que condutores, ao sair da sua garagem e tendo uma criança ali atrás do veículo, não observou e, consequentemente, aconteceu a tragédia. Então, se faz necessário e essencial, importante, que se coloque o veículo na garagem em marcha ré. Nunca coloque ele de frente para sair de ré, e sim colocar de ré, porque no dia seguinte, ao sair, você terá toda a visão ali da própria garagem em relação aos familiares, seja crianças, como também terá toda a visibilidade em relação à calçada, que é onde os pedestres utilizam, e também a pista de rolamento, onde os veículos passam, porque se naturalmente sair de marcha ré, você não terá toda aquela visibilidade. Então é necessário mudar o comportamento, mudar o hábito, o costume, para se colocar o veículo na garagem de ré. Considere os pontos cegos. Esses pontos cegos são justamente aqueles que a gente não enxerga. E, naturalmente, é necessário redobrar a atenção nesses momentos. Não dê marcha ré próximo de esquinas. É proibido, porque você não tem a visibilidade completa da outra via. Consequentemente, vai causar uma situação de risco, no mínimo, aí, consequentemente, será o responsável por aquela situação. Nunca saia da garagem, como a gente já viu, de estacionamentos também em marcha ré, e sim de frente. E os veículos de grande porte, no caso, seja um ônibus ou um veículo de carga, é necessário que se utilize um guia. Esse guia vai orientar ali na manobra em marcha ré, quando você estiver utilizando, para que não haja nenhuma situação de risco. Às vezes acontece do condutor parar um veículo em um local de estacionamento regulamentado e desce do veículo para resolver algo. Consequentemente, na volta, ele dá uma volta no veículo, observando se tem algum veículo atrás. Não tem. Ao entrar no veículo, colocar o cinto e funcionar o veículo, nesse pequeno espaço de tempo, alguém pode chegar com um automóvel ou motocicleta, que são veículos mais estreitos, e estacionam atrás daquele veículo de maior porte. Isso faz com que o condutor não os observe, no caso aqui, nos retrovisores externos, e naturalmente vai colidir sim com aqueles veículos cujos quais chegaram depois daquela vistoria que o condutor tinha feito anteriormente. É necessário, essencial, importante que todo condutor tenha um guia. E alguém pode perguntar, mas eu vou andar com uma pessoa para ser o guia? Não. Ali na via pode estar passando alguém e aí o condutor pede por gentileza para que aquela pessoa observe se tem algum veículo atrás do seu. E aí, consequentemente, ela vai orientar. Aí sim pode-se fazer a utilização de marcha ré sem maiores transtornos. Este era o recado para este vídeo de hoje.
Um abraço, até o próximo.